Então, passar para o Frederico de Vargas, bom dia, representante do coletivo Princípio Ativo e do Grow. Ok. Bom, pessoal, bom dia. Tentar ser sucinto e não deixar que o nervosismo atrapalhe, né? Quero primeiro agradecer ao Júlio pela presença dele aqui em Porto Alegre, ao Alberto por ter chamado os diálogos necessários, Marcelo, a vereadora Fernanda e a Cassina, a professora Sandra, Rodrigo, o professor Gadeira, nosso novo procurador, né? Hoje eu estou aqui como um ativista. Eu sou empresário, mas estou aqui como ativista do Princípio Ativo e ativista do Grow. O Princípio Ativo é uma célula de proibicionistas que existe aqui na cidade e ela nasceu principalmente com o intuito de trazer a discussão e promover a Marcha da Maconha. A Marcha da Maconha é um evento mundial que nasceu com o nome de Million Marijuana March, né, a Marcha dos Milhões pela Maconha. É um movimento global, acontece em mais de 900 cidades do mundo durante o mês de abril e maio, né? E o Princípio Ativo é o coletivo responsável por trazer essa discussão para a cidade de Porto Alegre. O Grow, entretanto, é uma comunidade virtual, é uma rede social, fundada há 12 anos, tá? Hoje contém cerca de 60 mil membros, né? E busca, através dos princípios da redução de danos e do consumo consciente de cannabis via autocultivo, tirando o lucro das mãos do crime organizado. Diferentemente do Brasil, diferentemente do Uruguai, aqui no Brasil, a vida privada não é tão privada assim. E a grande maioria dos canabicultores que não tiveram nenhum problema com a justiça até hoje, fazendo seu cultivo caseiro, doméstico, são aqueles que se escondem dentro de casa, se escondem dentro do armário, se escondem e não saem na rua. Por uma questão muito particular do Brasil, que é a fofoca. A fofoca é grande e é difícil tu manter um tema que é tabu com a sociedade e uma relação aberta com as outras pessoas, né? Em 2006, quando se alterou a lei de drogas, a lei 6368 caiu e entrou a 11343, em tese, o cultivo caseiro personal foi despenalizado, assim como o uso. Porém, essa realidade não segue uma relação de certeza, justamente pelos dados que o professor Rodrigo nos passou e foram muito claros a respeito do qual o movimento que se tomou a partir da modificação da lei. Um processo de encarceramento em massa. Queria lembrar que essa semana a Anvisa, a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, decidiria a reclassificação que permitiria a importação do canabinoide CBD, que vem sendo utilizado com sucesso no controle de várias epilepsias de tipo forte, grave, reflexos de síndrome de Dravet, CDKL5 e etc. O diretor da Anvisa, responsável de Selvatano, se mostrou todo o período anterior favorável a essa reclassificação de acordo com as suas declarações. Porém, recuou ao ler um famoso articulista de João Domadari que dispensa a nossa atenção, que essa reclassificação seria uma manobra que estaríamos usando nós, ativistas pela legalização da maconha, para que essa vil planta tivesse direito de existir no nosso país. Lembrando que, em 1847, um médico irlandês de nome William e sobrenome impronunciável, para mim, relatou seu sucesso em usar a tintura de cannabis índico, uma subespécie com maior teor do canabinoide CBD, do canabidiol, para curar a epilepsia de uma criança de 40 dias. Até os anos 30 do século XX, a cannabis era tida como remédio para mais de 30 doenças. Essas questões de medo, de segurança jurídica, constrangimento, né, elas pautam o ativismo canábico justamente pela questão da interdição. Primeiro, interdição do discurso e interdição dos interlocutores. O discurso ele é interdito já de pronta maneira pela própria mídia corporativa, que nos seus espaços adora abrir a sessão de comentários para os comentários mais vis, violentos e, olha, inomináveis, da espécie de se legalizar, me devolve meu porte de armas. A sociedade brasileira ela vive hoje um momento muito singular. Ela vive uma polarização de ideias muito forte, em que as pessoas que estão
do lado da legalização, as pessoas que estão do lado de políticas mais progressivas, elas têm um certo receio de se expor para não apanhar na rua. E é uma coisa que a gente quer lutar para mudar isso nos próximos momentos. Não queria me alongar muito aqui, né? E gostaria de lembrar, né, que todas as pessoas na sociedade são afetadas pelas políticas de drogas, as que usam e as que não usam, principalmente quem não usa, né? E deixar um final para lembrar de alguns mitos, né, que sempre são levantados quando se prega uma nova política de drogas, né? E que os únicos dados que a gente tem hoje em dia são dados muito recentes, que as alternativas que foram criadas, de fato, o Uruguai está recém começando a sua política, os Estados Unidos, na figura de alguns estados como Washington e Colorado, já deram um passo maior nessa direção, né? E mesmo mais combatem muito o mito que vem com essa relação da sociedade com a descriminalização e, consequente, legalização. O Colorado e o Washington reduziram, nesses últimos 3 meses, com a legalização lá, todas as suas estatísticas negativas. Motoristas dirigindo sob influência, homicídios, assaltos, todas as estatísticas negativas dos estados de Washington e Colorado foram significativamente reduzidas. Na questão dos homicídios, reduziu praticamente 60% dos homicídios, né? Sobre a questão do vínculo entre adolescentes e a legalização, que a legalização iria facilitar o acesso de adolescentes ou iria criar uma vontade de adolescentes. Com a maconha medicinal, em estados como a Califórnia, que já vem utilizando essa política desde meados da década de 90, os índices de utilização por adolescentes todos caíram, o que aumentou foram índices de utilização por pessoas com mais de 50 anos. Então o que a gente vê? O interdito não proíbe o adolescente de chegar à substância, e sim as pessoas responsáveis e adultas. Outro dado bem interessante é a questão do mito de uma grande dispêndio do sistema de saúde com os fumantes de cannabis. Primeiro, como se, sendo proibida, a cannabis não existisse. Óbvio que ela existe e óbvio que ela é muito mais presente do que os números oficiais mostram. Até porque as pessoas não saem na rua dizendo eu fumo cannabis. O sistema público do Canadá, por exemplo, que é o sistema de saúde público, gasta aproximadamente $900 canadenses por ano com pacientes fumantes de cigarro, o careta. $190 canadenses com usuários de álcool. E estima em cerca de $25 canadenses o custo anual de um usuário de cannabis. Ou seja, a gente tem drogas lícitas que produzem um efeito muito nocivo perto do efeito que a cannabis custaria. E para finalizar, eu gostaria já de deixar uma pergunta para o nosso secretário, Júlio Calçada, né, que é uma pergunta que reverberou muito forte dentro da nossa comunidade, que são as questões dos limites. Nós, enquanto Grupo 1, acreditamos que o Estado não deva dar limites para a utilização das substâncias. Mas o Uruguai, como um avanço, né, liberou ao autocultivo a quantidade de 6 plantas por lar, na modalidade pessoal. Na modalidade de cultivos de clubes, de 15 a 45 pessoas, o limite é até 99 plantas, ou então 40 gramas mensais para quem não quiser se envolver com cultivo ou com clube, retirar diretamente na farmácia. 6 plantas podem ser 6 mudas ou podem ser 6 árvores. A questão, a produção de cannabis feita para consumo próprio, e geralmente de maneira indoor, ela utiliza plantas muito pequenas, cerca de 20, 30 plantas por 1 metro quadrado, em vasos de menos de 1 litro de terra.
Só que também é possível a gente colocar uma planta num vaso de 100 litros de terra e fazer dela uma árvore. Eu queria saber por que o Uruguai resolveu ficar nas quantidades específicas e não regulamentar uma área limite para a situação do cultivo, 2 metros, 3 metros quadrados, e sim basear a questão da legalização em número de plantas.